A constituição de uma família, ela não é um resultado acidental biológico, mas é uma programação que lhe precede a estrutura física. Leis soberanas que regem a vida, elas estabelecem códigos que se expressam automaticamente conforme as circunstâncias. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a obra do Divaldo Pereira Franco, Desafios da Vida Familiar, e também o Evangelho à luz da psicologia profunda. Padrões de comportamento dos indivíduos, a nível particular e também no âmbito social como um todo. Nós não estamos na família onde nós nos encontramos por acaso. Há uma finalidade que foge à nossa compreensão. O amor familiar de Jesus, ele se ampliava a toda a humanidade. Para que isso ele viera rompendo assim aqueles grilhões daqueles grupos restritos, para ensinar que na condição de seres, todos os indivíduos, filhos de Deus, constituindo uma única família universal. O Mestre amado, ele nasceu na tribo da família de Levi. Seus pais eram judeus, José e Maria, os quais ele amou profundamente. Também o seu círculo familiar, e aqui podemos citar seu tio Zacarias, Isabel, o seu primo João Batista, o qual ele brincava durante a sua infância. Amar é um dever de toda criatura para poder chegar à autoiluminação e à autolibertação. E o Cristo, esse Espírito puro, ele nos deu o exemplo prático da vivência do amor, principalmente dentro do lar. Joana de Ângeles vai nos dizer que o desafio dos relacionamentos é aquele convite assim, gigantesco ao amor, a fim de alcançarmos a plenitude. Sem isso, não evoluiremos. Os desafios nos surgem a cada novo dia, mesmo com aqueles com quem há anos temos convivido. E sempre nos mostram assim muito desafiadores, muito hesitantes. E é claro que a todo instante nós somos expostos a diversos e a diferentes situações, porque nós vamos mudando com o tempo e a nossa convivência, ela vai sofrendo influência dos anos. Só não acontece com aqueles que optaram por viver isolados, numa solidão ou apartados do mundo, né? Os relacionamentos sociais, eles nos constituem provas e, ao mesmo tempo, ele é um convite ao exercício do amor fraternal. E esse convite, assim como todo e qualquer outro, ele pode ser aceito ou não, né? Compreendemos já que os relacionamentos, eles são inevitáveis em nossa vida, na família, isso é, na sociedade, que é a nossa primeira escola das almas, é aquele berço doméstico, onde os espíritos, pela misericórdia divina, são colocados nas mãos dos seus genitores. Podemos conviver com alguém sem amá-lo e termos apenas um relacionamento de cortesia, de respeito, de uma boa educação e nada além disso que a gentileza e que a delicadeza nos impõe, né? Para amar alguém é necessário aceitar o desafio da convivência.
e enfrentar e vencer os obstáculos naturalmente que se apresentam nos relacionamentos, principalmente no domicílio doméstico. Há pessoas que vivem mal-humoradas, que são impliquentas com tudo e com todos. E a mínima contradição faz perder o equilíbrio, se exaltam e pode mesmo nos agredir com palavras, com gestos, com atitudes, com pensamentos e lançar dardos a longa distância que nos causam até na alma um certo ferimento. Com essas criaturas nós devemos ter paciência, devemos ter calma para nos ajudar no exercício de aprender a amá-las. Existem outras que são arrogantes, que são até prepotentes perante todas as situações. São aquelas assim que sabem de tudo, que sempre são os melhores, que não aceitam as ideias que não estejam de acordo com a sua forma de pensar e com a sua forma de agir. E acabam nos exigindo, assim, humildade, compreensão, tolerância e, acima de tudo, da nossa parte, muita compaixão. Para convivermos bem, há aqueles que se apresentam assim, pessimistas, derrotistas, depressivos, com vários tipos de transtornos no templo, onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao entendimento da humanidade. E acabam nos exigindo, para tornar uma convivência agradável da nossa parte, com esse comportamento, bom humor, otimismo, alegria e, acima de tudo, gratidão. Para tornarmos assim uma convivência mais agradável, mais suportável, nos colocando acima do padrão cujo papel que exerce junto a nós são de aprendizes, são de instrutores e são de verdadeiros professores. Cada pessoa que nós encontramos no nosso caminho é um novo desafio. Os que cruzam nossas vidas nos testam de várias maneiras. Também nos oferece oportunidades de aprendizados, o exercício das virtudes que a convivência com eles nos exige. Talvez não acontecesse se não estivessem eles ao nosso lado. Não importa se não conquistamos ainda as virtudes que nos são exigidas, aqueles valores de alta envergadura para termos uma convivência num ambiente de profunda paz. Nós vamos aprendendo enquanto estamos com Ele a caminho. Devemos sempre ser gratos a essas criaturas que se apresentam a nós assim do jeito que elas são. O importante da nossa parte é percebermos que cada um que se apresenta a nós traz um convite da vida para um bom relacionamento, para uma boa convivência saudável. Cada virtude que conquistamos na nossa intimidade, nós vamos ampliando a nossa capacidade de amar e de nos amar e amarmos ao próximo. E, consequentemente, como diz o Evangelho, estaremos amando a Deus. Viver é um enorme desafio. E conviver conosco é maior ainda. E conviver com aqueles que Deus permite que compartilhem a existência conosco, ampliando o nosso saber, é fundamental para evoluirmos e, acima de tudo, crescermos moralmente, crescermos espiritualmente.
Conviver com sabedoria é matéria de ensino avançado. Olha o que diz a Joana. É matéria de ensino avançado. É uma arte das mais belas. Porque será que nós nos decepcionamos tanto quando percebemos que os outros, eles não pensam exatamente como nós pensamos? E isso é muito comum nas famílias, os pais dizem, mas esse menino pensa diferente. E os filhos dizerem, mas papai também está pensando de forma equivocada. Porque a nossa verdade, ela tem que prevalecer. Não tenhamos o receio de mudar de visão, de alterar os hábitos e as posturas inadequadas perante a vida. Ou até mesmo dizer, olha, em tal circunstância eu estava equivocado. Por que será que nós encontramos pessoas tão diferentes de nós na nossa caminhada? Devemos aproveitar a bela oportunidade de praticarmos a caridade, sermos capazes de ouvir o outro, sermos capazes de compreender o outro, sermos capazes de contemplar as suas limitações e de compreendermos que nós não somos detentores da verdade absoluta e que Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos e que é necessário ao nosso contexto familiar para evoluirmos moralmente. Vamos observar uma coisa que está muito na moda agora, nas famílias harmônicas. De repente, renasce ali um filho bastante desestruturado, que nós rotulamos na atualidade de criança autista. Na realidade, eles sempre estiveram no nosso meio, mas não eram percebidos. Agora, com a medicina avançada, já estamos identificando a causa desses distúrbios a nível da ciência e a nível espiritual. E essas crianças autistas, quando elas vêm com alto grau, elas exigem um trabalho muito especial daquele contexto familiar para uma convivência harmônica, porque eles vêm atrapalhadinhos, eles não conseguem encontrar um calor, o seu ninho aqui. E exige muita dedicação dos pais, dos familiares, para conviver e oferecer a eles aquilo que é necessário para a sua evolução. Então vivemos num cenário onde impera a diversidade. Se pararmos para pensar nas diferentes crenças que tem na atualidade, nos valores dos mais diversos que são cultivados, nas culturas, nas raças, nos anseios da sociedade. Tudo isso torna a nossa convivência desafiadora. Como somos seres únicos, filhos especiais da divindade, espíritos em processo de aprendizados, transitoriamente em passagem por este plano, trazemos na bagagem o aprendizado já realizado em outras eras. E também carregamos na nossa bagagem um espaço para aquisição de novos valores. Mas também carregamos as nossas imperfeições,
a serem vencidas através da convivência com os irmãos de caminhada, que estão criteriosamente colocados no nosso convívio, para que juntos aprendamos a viver em harmonia, porque homem nenhum possui uma cultura completa. Pelo convívio social se completam, trazem o bem-estar e o progresso. É por isso que precisamos uns dos outros. Um sabe fazer o pão, o outro confeccionar o vestuário, o outro tem o conhecimento da medicina e tudo se completa, tudo se organiza na esfera social. Os homens foram feitos para viver em sociedade, nos diz o Livro dos Espíritos, e não isolados, de acordo com as leis que regem nossas vidas. Nós necessitamos desse convívio em grupo, em pequenos grupos e em grandes grupos, para trocar o nosso saber, a nossa cultura, em todos os sentidos. Na família, na sociedade, na religião, nas relações de trabalho. E como nos propõe Jesus, que diante dos momentos difíceis no cadinho do lar, devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Já compreendemos que as dificuldades, os tropeços, as quedas morais ainda farão parte das nossas vidas ainda por um longo tempo. Mesmo assim, não devemos nos intimidar com as imperfeições que ainda nos induzem a erros, a equívocos. Nos diz a Joana que a vida carnal, ela é idêntica a uma flor de erva, que pela manhã ela emite perfume e à noite ela desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Os sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições de aprimoramento das almas, de burilamento do nosso espírito. E o Evangelho nos diz que os espíritos, eles formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações e ditosos por se encontrarem juntos. Esses espíritos se buscam uns aos outros, programam-se e alguns vestem indumentária carnal e vêm à Terra com o objetivo de realizar o seu trabalho de autorredenção, de renovação pessoal e individual em vários grupos humanos. E aí eles precisam encontrar nas famílias boas condições para desenvolverem o seu labor, educarem seus sentimentos, controlarem as suas emoções. E outros ficam na retaguarda, dando suporte àqueles familiares no âmbito espiritual que aqui estão para o grande aprendizado na escola da vida. E é comum também a grande dificuldade que o indivíduo humano apresenta na convivência harmônica com alguém que lhe seja distinto. Muitos demonstram o desejo de dominar os outros em sua vontade, em seus anseios, em suas opiniões, no trato familiar que ocorre, as indisposições, as querelas, os embates mais fortes. É lá no cadinho do lar, nos quais aqueles que se sentem assim oprimidos
eles gritam por liberdade, mas estão ali entrelaçados para grandes aprendizados. Os que se acreditam desrespeitados evocam respeito, e os que admitem-se vitimados por desatenção ou desconsideração, eles reclamam a toda hora a valorização. O indivíduo que muito sofre no convívio doméstico, pode acontecer que, mesmo assim, sendo a vítima, não guarde mágoas, embora tenha sido visitado pela dor, não haverá vínculo com o algoz e ele permanecerá numa outra sintonia para se reeducar. Se a vítima guarda mágoa, pode, por amor, querer resgatar o seu algoz. Perdão, se ela não guarda mágoa, ela pode querer resgatar o seu algoz, pedindo que ele esteja próximo dela numa outra encarnação. E se possível, né? E se houver condições, ele pode vir na condição de filho, de pai, de irmão, de mães. E aí a gente tem aquele familiar dentro de casa que a gente não se dá bem e não sabe por quê. Agora, se a vítima guardou do seu algoz mágoa e ainda não se transformou, é provável que ambos voltem a se reencontrar para se reconciliar. Pode ser até demorar séculos, mas o momento que eles estiverem aptos a aproveitar aquela reencarnação, ambos descem ao plano da vida para tentar uma libertação. Os espíritos passam a se conhecer e a ter contato entre si aos poucos. Não nascemos desde sempre tendo relações uns com os outros, porque sempre fica assim um pouquinho de querelas. E é impossível passarmos pela existência carnal sem nos atrapalhar. Pela oportunidade da convivência na condição de encarnados, compreendemos que nós somos espíritos imortais e que numa data ou qualquer hora da nossa existência passamos a ter convívios, vínculos entre todos, criamos laços de afinidade. E esses vínculos se estabelecem a partir da natureza das nossas provas. O estilo das nossas provas é que reúne os espíritos para esse intercâmbio de almas. E essa convivência ela vai acontecer de acordo com a necessidade evolutiva de cada núcleo familiar. E ao término dessa convivência, nós nos vemos plugados uns aos outros pelos laços do afeto ou pelos laços do desafeto. Então, desse relacionamento, se tivermos afinidade, criam-se alianças de luz ou se tornam também algemas de fogo. Toda criatura que se constitui laços de afeto passarão a fazer parte da nossa família espiritual. E na visão espírita, a família espiritual é aquele conjunto de almas que já tiveram outras oportunidades de se conectarem umas com as outras, de estabelecerem aprendizados dos mais diversos em outras existências e que vão caminhando juntas. Se houverem desenvolvidos um vínculo amoroso, hoje participam da nossa história de vida na condição de integrantes da nossa família espiritual e carnal. Também podem ter laços de afetos com espíritos difíceis, com espíritos complicados. Podemos ter um filho com um convívio, por exemplo, do álcool, da droga, mas ele é um espírito afim. E reconhece-se que ele é difícil,
porque é aquele filho problemático, mas nós o amamos profundamente e ele está ligado a nós. E nós pedimos de joelhos espiritualmente a divindade, o auxílio, a libertação, o esclarecimento para aquele coraçãozinho perturbado. E é por isso que as mães não desistem dos seus filhos. Pela nossa fé, pela crença de um Deus de amor que tudo sabe, que tudo vê e nos encoraja a não desistir daquele familiar difícil que nós embalamos nos braços como prova ou como expiação. Pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um filho, que lutamos para mantê-lo em pé, de cabeça erguida na estrada do bem, confiantes, sabendo que se nós não esmorecer, o auxílio, mais cedo ou mais tarde, ele vem. Jesus, um espírito de alta envergadura, aqui na Terra, na condição humana, ele também passou por desafios na convivência. Ele, certa ocasião, quando ele começou a pregar a Boa Nova, os seus irmãos acharam que ele tinha enlouquecido, que ele tinha perdido o juízo. E o seu povo perguntava: mas esse não é o filho do carpinteiro que está falando aí? Ele não foi aplaudido. Depois, nos braços da cruz, vejamos o que os homens fizeram com ele. Claro que ele não sentiu em profundidades as dores humanas, porque o espírito puro, ele se colocou acima da dor. Mas o seu corpo foi dilacerado, foi mutilado. Então ele também não escapou dos desafios dos relacionamentos terrenos. Ele enfrentou Pilatos, Herodes, de uma maneira e de uma elegância impecável. As faltas, os conflitos, os desacertos que trazemos na bagagem da vida, elas não permanecem ali por muito tempo. A nossa consciência, ela pede ressarcimento. Quando nós estamos preparados, fortalecidos para vivenciarmos certas experiências, sem nos sentir mais emoção, pode levar assim até 1000 anos depois de uma ocorrência, do fato marcante para a qual nós solicitamos a divindade nova oportunidade pela via da reencarnação, para que a convivência ela seja proveitosa para ambos. Acolhemos o ser querido, mesmo que ele se sinta perdido, deserdados da vida, trazemos-o para a nossa convivência. Buda dizia que a origem do sofrimento humano é o desejo. E nós, muitas vezes, criamos expectativas em cima do outro, porque nós queremos mais do que a criatura pode nos oferecer, pode nos dar. E às vezes muitos casais se desfazem, porque imagino que o outro que vai lhe trazer a felicidade, quando é ele que tem que buscá-la dentro de si próprio. Jesus disse numa brilhante ocasião: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E aí nós ficamos pensando nas nossas mazelas. E é tão belo a gente pedir perdão. É tão belo nós darmos o perdão e a libertação àqueles que convivem conosco. Vamos contar uma história de um fato real, mas vamos omitir o nome de um vereador da atualidade do Rio de Janeiro. Seu pai era traficante,
seu irmão foi preso por assalto e o outro irmão mais novo desencarnou, também no tráfico de droga. Ele não se vinculou a esse tipo de convivência. Então vejamos que enorme desafio enfrentou essa alma naquele núcleo familiar e ele saiu-se vitorioso até agora na sua encarnação. Então, aportam nos nossos lares espíritos de muita luz, mas também aqueles com dificuldades de convivência para educarem-se e nos educarem também. E acima de tudo, para receberem amor. E aqui nós vamos também lembrar rapidamente o caso que nós gostamos muito do nosso lar, a mãe de André Luiz, onde ela no plano espiritual pede a divindade para trazer o esposo que se equivocara nos seus relacionamentos na vida terrena, juntamente com aquelas 3 mulheres. Ela os reúne para uma futura encarnação no seu lar para aplainar os degraus da convivência. Muitos arranjos, patrocinados por espíritos de alta envergadura, são elaborados para a paz, para o bem da humanidade. Então, aqueles que nós machucamos e que estão ao nosso derredor, vão se formando uma teia que amarra as nossas histórias de vidas. Se ambos estão vibrando no mesmo padrão, voltarão a nos encontrar numa próxima existência. E é possível que eles venham compor a nossa célula familiar. Então pensamos tanto neles às vezes, ai, mas fulano me fez isso, e energeticamente nós vamos tecendo fios e criando vínculos, e quando chega o mecanismo do processo reencarnatório, quais são as almas que estão no nosso radar? São aquelas com as quais a convivência não foram muito salutar. E concluindo a nossa exposição doutrinária, lembramos que a forma como encaramos os desafios do cotidiano determinam a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Rogamos ao Pai do céu que fortaleça-nos para vivermos os desafios da convivência com uma postura espiritual elegantérrima, nos mantendo num clima de paz, num clima de luz, sempre buscando a proteção do Mestre Jesus. Muita luz, muita paz, assim seja.